Boa tarde, tudo bem? Queria que vocês confirmassem aí, por favor, se estão me ouvindo bem, se estão... O Ouvindo áudio tá bem, Cris. bom, Boa tarde. Tá ótimo. tudo Boa tarde, certo? Cris. Boa. Boa tarde. Boa tarde, Cristina. Boa tarde, Benjamin. Toda a equipe aí da UDO, APP, Cássia, Humberto. Boa Estou tarde, por aqui já. Claudine. Beleza. Bom, gente, Boa tarde, gente. novamente. Boa tarde. Então, eu sou a Cristina, eu faço parte aqui da equipe da UDO, né, do Escritório de Processos e Projetos. É um grupo que vem já de alguns anos aí, desde 2016, 17, mas 15 ou 16 mais ou menos, a gente vem desenvolvendo atividades de mapeamento de processo e de melhoria, né, nas nossas atividades aqui, tanto administrativas quanto acadêmicas, né? E agora, nessa tarde, eu vou estar com vocês, boa tarde, apresentando aí esse novo recurso, que é o uso do portal ba.gov para atendimento aos alunos, né? É uma ação que a universidade apoia, em parceria aí com o governo do estado. Nesse momento, a gente está priorizando o atendimento para os nossos estudantes matriculados, né? Então, também a gente vai falar isso com vocês no decorrer do evento. Antes de iniciar efetivamente, né, eu gostaria de compartilhar com vocês aí alguns avisos. Esse evento está sendo gravado. A ideia é que depois a gente compartilhe esse link, né, para que outras pessoas possam acessar, possam acompanhar as atividades que, né, nós estamos desenvolvendo, que também a gente possa compartilhar com outros estudantes, outros colegas, servidores que não puderam estar presentes aqui nesse horário, né. Considerando, então, que esse assunto ele envolve tanto a ação do estudante, né, o estudante enquanto solicitante, né, nessa nova modalidade, quanto o departamento, que também vai ter alguma alteração na sua forma de trabalho, né, embora tenha se preservado os recursos e os processos conforme eles já funcionam no módulo de peticionamento do SEI, mas devido a essa função, né, essa questão de ter parte aluno e parte departamento, vamos chamar assim, a gente dividiu em dois blocos, né? Então, o evento em dois blocos. Nesse primeiro bloco, o objetivo vai ser apresentar a funcionalidade no perfil do estudante, o que vai mudar na rotina, como é que ele vai encaminhar as suas solicitações, enfim, que tipo de documento ele tem que anexar, de que forma, como é a comunicação do departamento com o estudante, né? Então, essa é o nosso primeiro bloco. Num segundo bloco, a gente vai dar concentrar um pouco mais a apresentação no que vai afetar diretamente a rotina do departamento, né? Nessa funcionalidade de atendimento aí da demanda do estudante. Nós temos aqui, pessoal, uma equipe que está atenta ao chat, então qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, escrevam aí no chat da reunião. A gente vai ter no final de cada um dos blocos um momento para tirar dúvidas, né, para que a gente possa, então, fazer, para quem desejar fazer uso da fala, né, pode usar o recurso de levantar a mão do Teams para que a gente faça a organização da lista, né, da ordem, a sequência que vai chamando as pessoas para que todos possam se expressar, né. Gostaria de falar também que esse é o primeiro de uma série de eventos que a gente vai fazer, né, pensando que essa é uma ação que principalmente envolve disseminar o conhecimento, compartilhar as novas formas aí de trabalho que a gente vem oferecendo, né. Então, a ideia é que esse seja o primeiro. Estamos organizando aqui um segundo momento para sexta-feira, dia 13/9, mas aí especificamente com os departamentos, para que a gente possa tirar dúvidas sobre o funcionamento, ver como é que as coisas estão chegando para vocês, né, e a gente possa trabalhar um pouco mais nessa visão aí, nesse perfil do departamento, né. Então, mais adiante aí, no início da próxima semana, no máximo segunda-feira, a gente compartilha com vocês o link desse evento do dia 13, tá? Também vai ser pelo Teams. Eu gostaria de pedir que vocês aí, durante a apresentação, né, durante as apresentações, fiquem aí com o áudio e a câmera desligada só para facilitar mesmo a visualização do conteúdo, tá certo? Então, a gente entrega formalmente, né, nessa tarde, nossa comunidade, um recurso de atendimento ao estudante, um recurso que busca ser mais moderno, de uso mais facilitado e intuitivo, integrado com a nossa base de dados do sistema acadêmico. Essa é uma parte importante, né?
em nome da UDO, né, eu agradeço aqui a participação de todos os estudantes. Tivemos aqui estudantes e servidores do DCET1 que estiveram conosco nas atividades de homologação de alguns serviços. Eu estou vendo que Danila está aqui na sala. Obrigada aí, Danila. Desculpe se eu não estou vendo os demais colaboradores que participaram conosco, né? E também estudantes do DCHT 22 e equipe da UNEAD também esteve conosco validando, né, nesse processo inicial de homologação dos serviços. A gente procurou trazer para o ambiente de teste uma gama um pouco mais restrita nesse momento, né? Porque a ideia era assim, justamente testar a funcionalidade, se os recursos de comunicação estavam funcionando, enfim. E agora, então, a gente expande o serviço para todos os departamentos, todos os estudantes da UNEB, graduação presencial, pós-graduação e os cursos também que são oferecidos pela UNEAD, certo? Bom, gostaria de começar aqui chamando o Benjamin. Benjamin, ele é o chefe da Unidade de Desenvolvimento Organizacional. Benja, se você tiver com seu áudio e câmera aberto, prontos aí para fazer a sua fala de abertura. Boa tarde. Eu estou tentando aqui colocar a minha câmera, mas, de qualquer maneira, vocês não vão perder nada em não ver a minha figura, meu rosto. Eu quero saudá-los a todos, todas as pessoas presentes, professores, alunos, colegas, professora Eliane, representando a SEAV, Eurice, a Serdic, Jaira, a SGC e os demais colegas e pessoas que estão aqui prestigiando esse evento. Eu não vou me alongar porque eu acho que o tempo ele precisa ser melhor utilizado para a especificação, para transmitir a vocês esse serviço que nós estamos trazendo. E, de antemão, eu posso dizer a todos vocês que é para melhorar. Fiquem tranquilos que é para agregar valor, né, às atividades, para facilitar a vida do nosso estudante, nas suas requisições de serviços junto aos departamentos, das nossas secretarias acadêmicas, coordenações acadêmicas, que podem, a partir do uso da mediação tecnológica, se desonerarem de serviços burocráticos, rotineiros, e se dedicarem a outras atividades de melhoria dos seus processos. Enfim, a gente precisa, por outro lado, também mencionar que o governo do Estado está trazendo aí uma grande onda inexorável, eu diria, de transformação digital para qualificar os seus serviços e entregá-los da melhor forma aos seus cidadãos. E os seus órgãos que compõem esse Estado precisam estar alinhados. Então, eu chamo a atenção da nossa comunidade acadêmica, setores, gestores, de que nós precisamos, para atender e atingir esse objetivo, de algumas palavras-chave, que é compartilhamento, colaboração, entrega e envolvimento. O serviço que está sendo entregue aqui, ele não é apenas do governo do Estado, da UDO, da SEAV e SGC. Né? É um conglomerado de esforços integrados para que se possa atingir esse objetivo. Então, se um dos elos não estiver envolvido, não estiver sólido, essa corrente certamente não funcionará, não atenderá ao seu objetivo. Portanto, os nossos alunos, os nossos colegas, os presentes, poderão agora, a partir dessa apresentação, verificar que os nossos alunos, e começamos por ele, porque eles são a nossa razão de ser, e nós precisamos qualificar cada vez mais todos os serviços que prestamos a essa categoria, né? E eles vão ter a oportunidade de, através de uma plataforma única, requisitar serviços, né? Obtendo, obviamente, através de uma padronização desse ambiente. Então, numa mesma plataforma, ele pode utilizar de serviços que são ofertados aqui na UNEB,
não precisa sair dessa plataforma para buscar outros serviços oferecidos pelo Estado, isso já facilita. Vai ter melhorias na questão da comunicação, porque ele vai acompanhar o seu chamado, vai interagir, vai saber em que estágio está, né? Integrado com outros sistemas, nada mais pode ser criado. Nenhuma solução tecnológica hoje pode ser oferecida, ofertada, sem que haja integração com as demais soluções. Isso é a ordem do dia, né? E essa integração eu estendo também aos setores da UNEB, aos colegas, aos órgãos. Por isso, o governo, ontem, nós participamos, eu, Cristina, o Escritório de Processos, de um evento de transformação digital do Estado, onde esses órgãos são conclamados a participarem, né, se integrarem, para que os serviços que eles ofertam sejam qualificados, que essas entregas sejam, né, de excelência para o cidadão, porque o foco é o cidadão, né? A qualidade de vida, a qualidade dos serviços prestados para o cidadão baiano e brasileiro também. Então, eu quero finalizar agradecendo também a parceria do Governo do Estado, através da SAEB, da Prodeb, e os nossos pares aqui, através da SEAB, a professora Eliene e sua equipe, da SGC, Jaira e sua equipe, da Gerinf, Bruno e sua equipe, do escritório, através de Cristina e de sua equipe. Enfim, todos têm uma participação extremamente importante nesse processo. Não há quem se destaque. O mérito, se formos atribuir, ele é e precisa ser coletivo. Então, eu estou profundamente satisfeito, porque esse é o nosso papel. Esse é o papel da UNE, é a nossa missão. É poder fazer essas entregas, é poder integrar, é poder desenvolver, né, soluções, rever processos. Nós temos aqui uma equipe muito qualificada no escritório de processos, que constantemente nós temos colocado à disposição da universidade, dos nossos setores, para fazer esse papel, né? E que novas entregas venham e estão programadas para isso, e dessa maneira nós aculturarmos a nossa comunidade, evoluirmos e entrarmos, né, de vez, surfando nessa onda da transformação digital, a utilização aí da inteligência artificial que está chegando a todo vapor, mas tudo isso voltado, né, para o bem-estar do cidadão, para aqueles a quem nós precisamos e devemos prestar o melhor serviço. Muito obrigado a todos e um bom evento. Obrigada, Benja. Então, nós tínhamos citado no início, o Benja reforçou, né, em sua fala, esse é um trabalho que é coletivo. Essa parte, especialmente de atendimento e integração com a nossa base de dados do sistema acadêmico, ela foi essencial, né, para colocarmos um serviço, né, com qualidade à disposição do nosso aluno. Tivemos apoio aí da equipe da Secretaria Especial de Avaliação Institucional e da SGC, a equipe da Gerinf também, estou vendo que tem Bruno Passos aqui representando, foi importante, Maurício também, Jair, além de professora Eliene, que justamente conseguiram organizar horários aí em suas agendas, né, que a agenda de todo mundo a gente sabe como anda, né, e principalmente final de ano, mas que uniram esforços aí, então, para fazer com que essa integração entre o portal ba.gov, uma plataforma que é desenvolvida pela Prodeb, em conjunto com a SAEB, integrasse com o nosso sistema acadêmico, né, identificando se esse cidadão que está fazendo a solicitação no portal é, de fato, um aluno da UNEB, se é um aluno que está matriculado, ou um aluno egresso, enfim. Então, essa participação, esse trabalho coletivo foi essencial. E aí, para representar aí, então, esse trabalho, né, eu gostaria de convidar a professora Eliene, se, por favor, você puder abrir seu áudio e câmera, para também, junto conosco, fazer essa fala aí de abertura. Boa tarde a todas as pessoas. Vocês me escutam bem? Me veem? Sim. Boa tarde. Perfeitamente. Boa tarde.
É um prazer fazer parte do lançamento dessa plataforma tão importante para os nossos serviços aqui na nossa universidade. Inicialmente, eu já parabenizo aí a iniciativa da equipe da UDO, né? Aí liderada por Benjamin, mas é uma equipe, como ele mesmo colocou, integrada. Então, se eu citar os nomes, eu posso ser injusta, que capitaneou esse processo, né, junto à secretaria. Reforçar esse trabalho colaborativo que envolve setores internos à nossa instituição, né, a SEAB, a Secretaria de Avaliação Institucional, a equipe toda, mas, sobretudo, o Maurício, né, que fez esse processo de integração com a nossa base de dados do sistema acadêmico, a SGC, também saudar na pessoa de Jaira, estendendo os cumprimentos a toda a sua equipe, porque é um trabalho, né, que interrelaciona setores, e eu considero que esse é o grande salto, né, a capacidade que a instituição tem de trabalhar coletivamente, integrando parcerias, insumos, né, e perspectivas. Esse eu considero que é o grande salto. E não poderia deixar de saudar a toda a comunidade acadêmica que nos acompanha, e os atores que são muito importantes para que, efetivamente, esse serviço funcione com eficiência e eficácia, sobretudo, nesse momento, aí, as secretarias acadêmicas, tantas que estavam no movimento de homologação, né, de testelagem do ambiente, como também os que vão, no dia a dia, colocar essa ferramenta, essa tecnologia para, efetivamente, se concretizar. Do ponto de vista da Secretaria de Avaliação Institucional, a gente compreende, Cristina e toda a equipe, que essa ferramenta vai trazer uma perspectiva mais integrada, né, entre os serviços, e isso vai produzir novos insumos para a nossa base de dados. Então, é muito importante para a Secretaria de Avaliação Institucional saber quem é que acessa essa plataforma, o perfil, né, desse estudante, né, quais cursos tem um acesso mais elevado, para que a gente possa induzir novas políticas públicas. É muito interessante que a movimentação da UNEB apareça numa movimentação de uma plataforma do governo do Estado e vice-versa. E com isso a gente percebe a inter-relação entre universidade, né, e sociedade. Então, a gente está muito feliz com essa entrega, sabendo que é a primeira versão, que nós teremos outras dimensões da mesma plataforma, e a SEAB reitera o compromisso aí, colocando toda a equipe à disposição para potencializar, qualificar, corrigir possíveis equívocos, no que for possível, para a gente entregar um produto cada vez mais qualificado. Então, eu agradeço mais uma vez, desejo um excelente lançamento e fico por aqui por hora. Boa tarde, obrigada. Obrigada, Pro. Bom, gente, vou pedir licença aqui para compartilhar minha tela com vocês. E então a gente começar a apresentação da nossa, né, essa nossa tarde. Já estão vendo? Confirme aí para mim, por favor. Bom, beleza. Então, essa é a nossa pauta, né? Lembrando que a gente tem uma equipe que está disponível no chat. Ok, então vamos nessa, pessoal. Vou começar fazendo aqui falando um pouco dessa nossa agenda, né? Essa, então, é a nossa programação. A gente vai trazer só um ponto antes, né, de falar da visão do estudante, da visão do departamento, que é o módulo de peticionamento do SEI, né, e aí ao longo da tarde a gente vai compreender por que essa questão do módulo do peticionamento do SEI aqui nessa integração, né, mas nessa apresentação, mas em princípio é isso. Então a gente vai falar um pouco sobre a forma como o aluno registra o seu atendimento hoje no SEI, que é através do módulo do peticionamento. O SEI, o Sistema Eletrônico de Informações, né? Eu acredito que todos já estejam habituados aí com a ferramenta. Depois a gente passa para a visão do estudante dentro do portal BA-Gov e seguimos para a rotina do departamento, lembrando que aqui na rotina do departamento a gente vai fazer hoje uma apresentação mais breve e na sexta-feira, dia 13, é onde a gente vai conversar um pouco mais detalhado sobre a rotina do departamento, tá certo? Então, só trazendo um histórico aqui, um resumo, né? O peticionamento, ele é um recurso que está disponível para a universidade desde o ano de 2018, foi quando nós colocamos o primeiro processo de peticionamento em produção. É um recurso que viabiliza que o aluno faça a sua solicitação diretamente na ferramenta, no SEI Bahia, sem precisar ir ao departamento, né, para fazer peticionar uma solicitação diretamente no protocolo. É um recurso utilizado por todos os departamentos da universidade, né? Então, todos os nossos alunos
fazem uso, né, todos os departamentos, não todos os nossos alunos, né, mas nós temos o uso do módulo do peticionamento em todos os departamentos aqui da universidade, certo? Como um ponto positivo que a gente destaca, né, que ele conferiu autonomia ao estudante, então ele permite essa questão, né, do estudante fazer a sua solicitação independente do departamento estar funcionando, pode ser num horário de sábado, num horário à noite, num horário final de semana, enfim. E ele permite também que o aluno acompanhe, através da consulta pública, a tramitação deste processo. Então, eu sei que o processo está no protocolo, agora ele foi para a secretaria, agora ele está com a coordenação do colegiado, depois ele vai para o gabinete do departamento, enfim. Então, a gente consegue acompanhar, através da consulta pública, essa tramitação do processo. Pontos que a gente acredita que sejam pontos de melhoria e oportunidades de melhoria dentro do peticionamento SEI. A gente tem um processo de habilitação que é complexo, né? O aluno tem que enviar uma série de documentos, entre eles comprovantes de residência, e muitas vezes o aluno ele não mora, né, na sua cidade natal, então ele aluga uma casa em outra pessoa, nome de outra pessoa, uma casa que é de outra pessoa, né? Então o comprovante de residência não está no nome dela, está no nome do proprietário do imóvel, enfim. Então tem uma série de questões ali que o peticionamento do SEI ele traz ele traz algumas dificuldades aí para o cotidiano do aluno, né? Uma outra questão é que, uma vez a pessoa, o CPF habilitado para usuário externo no SEI, que é o que nós fazemos, né, com relação ao aluno, embora a UNEB compreenda que ele não é externo, né, mas é uma forma como o sistema nomeia, com relação a verificar se a pessoa está mandando a solicitação para o local correto, né? Então, hoje a gente recebe muitas solicitações de alunos de UESC, de UFs, né? Porque na hora de fazer o peticionamento, muitas vezes o solicitante ele não identifica, ele não sinaliza corretamente se é um peticionamento para o NEB ou não. Então, a gente recebe muita solicitação aqui que não é da UNEB, e isso é ruim tanto para a gente, enquanto instituição, servidores aqui lotados nas atividades técnicas e administrativas, que a gente precisa iniciar uma análise de um processo que não é para a gente, né? E também para o estudante, né? O estudante de uma instituição aí, também como a gente, uma instituição estadual, que muitas vezes pensa que o atendimento dele já está sendo, né, encaminhado, e, na verdade, a gente vai devolver para que ele abra na unidade correta. E algumas coisas também que a gente identifica, né, que esse próprio processo essa dificuldade aí, vamos dizer, na habilitação do acesso, no acompanhamento dos processos que hoje existe no módulo peticionamento, faz ainda com que muitas solicitações sejam feitas diretamente nos e-mails das unidades acadêmicas, né? E aí a gente fica um pouco prejudicado nas questões de acompanhamento de indicadores, né? Se eu precisar responder quantos são os atendimentos que a gente faz em período de matrícula, fora do período de matrícula, o que está sendo mais solicitado pelo estudante, uma vez que eu não tenho uma forma unificada de fazer esses registros, eu acabo não tendo essa informação para uma tomada de decisão aí no futuro, né? Então, esse é o cenário do peticionamento do SEI. Vou passar aqui. Aqui a gente trouxe alguns números só, né? Então, nós temos 51 tipos de atendimento que estão disponíveis aí no SEI. Eu coloquei 2 aqui do lado, histórico escolar e atividade complementar, que são os 2 que a gente vai trabalhar nessa tarde. Em 2023, né? Não contabilizei 2024, porque a gente ainda está com o semestre em execução, né? Mas em 2023, nós recebemos quase 14 mil aí solicitações de atendimento do módulo do peticionamento, e são 2.600 usuários, 2.621 alunos aí habilitados para uso da ferramenta, tá? Aqui a gente tem esse gráfico de volumetria. A gente, inclusive, acredita, né, que se o recurso fosse de uso mais intuitivo, esse número seria bem outro, né? Pensando aí no nosso volume, na quantidade de alunos que nós temos matriculados, enfim. E aí a gente começa aqui, então, a falar um pouco dessa plataforma, que é o ba.gov.br. É uma plataforma que está sendo desenvolvida, né, pelo governo do estado para atendimento ao cidadão, atendimento de forma eletrônica, digital ao cidadão. Ele busca
facilitar a vida, né, das pessoas, uma vez que dá a condição exatamente de que as solicitações sejam feitas, independente da pessoa estar no local ou não, né? Melhora a experiência digital, né? Então, a ideia aqui é que a gente, no maior número de serviços possível, a gente consiga resolver a demanda do estudante através do recurso digital, sem que ele tenha que vir ao departamento para, por exemplo, pegar um documento assinado, né? Garante um acesso seguro, prático, ágil. Aqui eu esqueci de inserir, peço desculpas, uma informação muito importante, que é a parte da acessibilidade. Então, na própria plataforma do ba.gov, ele tem recursos para acessibilidade, que a gente pode fazer uso daqueles que aumenta a fonte, a questão das cores, né? Então, isso já está embutido na ferramenta. O ba.gov, ele tem um aplicativo, ele pode ser tanto para Android quanto para iOS, né? Então, se vocês tiverem aí oportunidade no celular de vocês, ir na loja, né, de aplicativo e procurar pelo ba.gov, então já conseguem fazer o download dessa ferramenta. A ideia do governo do estado é digitalizar, né, digitizar, na verdade, como eles falam, né, todos os serviços de atendimento ao cidadão. Então, estamos caminhando aí junto com essa estratégia do governo. Uma questão que, no nosso entendimento aqui, né, enquanto equipe técnica de atendimento do SEI, é uma parte que a gente ganha bastante, é a questão do acesso. Então, o acesso, ele é através de um login feito, um cadastro feito, né, pela pessoa, o solicitante, diretamente na plataforma, ou já integrado com o GovBR. Então, para quem tem acesso ao GovBR, já pode entrar direto com a sua senha, usuário e senha, né, CPF e senha, na verdade, do GovBR para fazer a solicitação. Existe uma parte muito positiva também, que é na forma do acompanhamento das solicitações. A gente vai mostrar isso aqui em algumas telas para vocês. E como mencionamos já em outras falas, né, esse recurso faz parte aí de uma estratégia. Esse EGD significa Estratégia do Governo Digital, tanto do estado da Bahia quanto nacional, certo? Seguindo, hoje nós temos 6 serviços já disponíveis na plataforma. Então, hoje o nosso aluno matriculado já pode solicitar aproveitamento de atividade complementar, aproveitamento de estudos, ele já pode solicitar declaração de vínculo, histórico, justificativa de falta e trancamento de matrícula total ou parcial, né? Na próxima terça-feira vão entrar em produção mais 4 serviços. Deixa eu pegar minha pesca aqui que eu anotei. É o comprovante de matrícula, a declaração de conclusão de curso, solicitação de ementa e quebra de pré-requisito ou concomitância, né? Então, são mais 4 serviços que a gente vai colocar em produção a partir agora da terça-feira, dia 10. E temos mais 14 tipos de atendimento com a equipe de desenvolvimento, né, SAEB e PRODEB, fazendo também configuração para que, em seguida, mais serviços sejam disponibilizados, né? O critério, por que a gente está começando por esses? É pela volumetria, que a gente vai fazer um acompanhamento do módulo do peticionamento do SEI. Esses são os serviços que a gente mais tem solicitação registrada. Então, a ideia é atender mais pessoas. Quanto mais pessoas a gente atender, mais estudantes nós atendemos agora de imediato, né? Entendemos que é melhor, até para validação e para a gente identificar de imediato as oportunidades de melhoria, né? Então, a proposta é que a gente, daqueles 51 serviços que eu falei no início, que eles estão disponíveis no módulo de peticionamento, a gente vá migrando de forma escalonada, até que todos eles estejam aqui presentes na plataforma do ba.gov. Passando aqui mais uma vez, e aí a gente vem para a tela, né? Essa já é uma tela. O acesso a esse aqui mesmo, tá, pessoal? A URL é ba.gov.br, tanto no Chrome quanto no Edge, qualquer navegador que vocês tiverem, né, da preferência de vocês, ou no aplicativo do celular, como ficar mais fácil. Agora eu percebi que está cortando um pouco, né, a escrita, mas aqui é histórico escolar.
solicitar, esse é um tipo de solicitação que não exige documentação comprobatória. Então, nós trouxemos para conversar aqui com vocês 2 tipos de solicitação, um que exige o envio de documentação e um que não exige envio de documentação, certo? Um ponto essencial aqui, aí falando diretamente com o nosso aluno, né, com o nosso estudante, é que a gente sempre busque conhecer sobre esse serviço antes de fazer a solicitação. Se eu entro aqui e digito NEB, ele já vai trazer os serviços que são os serviços disponíveis hoje pela UNEB. Como lá na tela a gente está fazendo uma apresentação do histórico, eu vou clicar nele aqui. E eu quero começar a apresentação da ferramenta conversando com vocês, principalmente sobre essa descrição que tem aqui, certo? Então, aqui tem todas as informações que são necessárias para que o atendimento seja realizado. Então, quem é que vai fazer esse atendimento? É a universidade, é a UNEB, né? A solicitação de histórico é formalizada pelo estudante, enfim. Aqui está dizendo se tem algum requisito de documentação. Então, nesse que é a solicitação de histórico, o nosso documento para iniciar o atendimento, basta o aluno, né? Então, dar entrada nesse requerimento, né? Então, aquele requerimento que vocês tinham pré-impresso, que geralmente estava lá nas acadêmicas, nas secretarias, ou até mesmo no próprio protocolo, que vocês preenchiam, né? E depois anexavam num processo SEI, ele vai ser preenchido agora através aqui da ferramenta, né? E aí tem outras informações aqui, que é prazo de atendimento, se nós estamos falando de algum serviço que tem alguma taxa, ele vai estar aqui. Se eu entro nesse leia mais aqui, eu cliquei, ele expandiu, então, enfim. É importante que o aluno, o estudante, antes de fazer a sua solicitação, ele busque compreender qual o comportamento desse serviço e quais os documentos que ele precisa enviar para que o atendimento seja realizado, né? Então, vou voltar. Essa aqui, então, é a tela que eu estava mostrando ali para vocês. Quando a gente seleciona, né, quando o estudante selecionar que ele deseja solicitar um histórico escolar, ele vem para essa tela aqui. Nesse exemplo aqui que eu estou mostrando, o estudante, né, ele já está logado na ferramenta, tá, pessoal? Depois a gente até pode voltar, vou fazer um parêntese aqui. Se eu venho aqui no entrar, ele vai me permitir fazer, então, tanto o acesso através da conta cadastrada, ou eu posso entrar aqui no GovBR, e ele vai, então, executar, vou colocar meu CPF, enfim, e vai fazer o acesso a partir das informações aqui do Gov, certo? Então, nessa tela que eu estou mostrando aqui, é a tela onde a gente tem notificação e envio de documento via WhatsApp. Aqui é a oportunidade do estudante atualizar o seu número de telefone. Então, quando ele entra aqui, ele vê que esse telefone não é mais o dele, mudou, ou por algum motivo tem algum erro de cadastro, o estudante mesmo vai entrar aqui e fazer a manutenção, fazer a atualização aí do número de telefone, né? Então, essa parte é muito importante que vocês tenham atenção na hora de fazer o registro, porque é através desse contato que o aluno, então, vai receber as mensagens no WhatsApp, quando tiver movimentação do processo, quando o processo for deferido ou indeferido, quando a solicitação for deferida ou indeferida, quando ele receber algum documento, nesse caso histórico escolar, quando o documento for disponibilizado para o aluno vai ser notificado também através de uma mensagem via WhatsApp, a mensagem enviada pela própria ferramenta do BAGOV. Essa é uma parte aqui que fala um pouco do processo de integração. Então, se essa pessoa que está fazendo a solicitação não é um aluno da UNEB, e aqui nesse momento, nos bastidores aqui de integração das ferramentas, né? Quando a gente avança na tela aqui para formalizar a solicitação, o BAGOV, então, acessa os servidores da UNEB e verifica se é um aluno da UNEB. Se não é um aluno UNEB, ele vai apresentar essa mensagem, né? Então, seu CPF não foi encontrado na base de dados da UNEB ou consta como inativo. Aqui a gente porque como a gente falou, a gente está priorizando atendimento de alunos matriculados, né? A gente sabe que histórico também pode ser solicitado por aluno egresso, mas nesse momento a gente está priorizando atendimento de aluno matriculado.
pela questão mesmo de execução da atividade, né, das atividades de configuração. Sendo um aluno NEB, ele vai entrar nessa tela aqui. As informações que a gente está vendo nesse primeiro bloco, elas são os dados conforme cadastrado no portal do BAGOV. Então, aqui vocês vão, inclusive, visualizar nome completo, nome social, quando for pertinente, né, quando já tiver cadastrado, o CPF do solicitante, telefone, o e-mail, então, de quem está fazendo aqui a solicitação. Nesse segundo quadro aqui, dados do requerimento, eu acredito que seja possível visualizar aqui que no final da linha tem uma setinha de seleção. Deixa eu ver se está... Acho que está visível, né? A gente, no final da tela, no final de cada campo aqui, então eu tenho, selecione o departamento. Então, o aluno não vai digitar o departamento dele, ele vai clicar e vai aparecer ou os departamentos que o aluno tem vínculo, né? E aí ele seleciona aquele que vai receber, que é o destinatário dessa solicitação de histórico escolar. Mesma coisa para o campo do curso, a matrícula também não é informada aqui na plataforma, ela é selecionada a partir desse processo de consulta. E o último campo que tem aqui é a justificativa, e aí é o campo de justificativa que nós temos o mesmo campo de justificativa, né, que nós temos no formulário físico, o aluno também vai ter aqui, o estudante tem aqui, para poder, então, contextualizar e inserir o descritivo aí da sua solicitação, certo? Aqui é uma tela de confirmação, né? Então, antes de fato, registrar a solicitação, o aluno é convidado, o estudante é convidado a verificar se está correto, né? Estando ok, ele vai clicar nesse botão que está sinalizado aqui na cor azul, que é o registrar a solicitação, e, nesse momento, um processo SEI é criado na mesa do protocolo do departamento. Esse número que tem aqui, 013, é um número de exemplo, tá, pessoal? Para a gente não existe esse número. Mas, enfim, nesse momento, a solicitação de histórico escolar já foi enviada para o departamento, certo? Algumas informações aqui que a gente colocou. Então, nesse momento, quando a gente visualiza o número do processo, a gente já sabe que esse processo está na mesa do departamento, certo? Notificações de movimentação, a gente tem o menu de serviços, né? E também as mensagens no menu serviço, eu vou dar vou voltar aqui só um pouquinho, mas quando a gente conecta, a gente tem, então, como achar, né, localizar, depois quando o Humberto vai mostrar uma parte, depois a gente volta aqui nessa tela para mostrar como a gente faz o acompanhamento, né, um recurso de acompanhamento que existe aqui no sistema. E um ponto que é importante também a gente destacar é que o aluno não vai conseguir fazer uma outra solicitação de histórico para o mesmo curso, enquanto esta não for finalizada, certo? Isso é para evitar com que cheguem muitas demandas repetidas no departamento, né? Então, se eu tenho um pedido de histórico em aberto, esse pedido precisa ser finalizado para que eu consiga fazer um próximo, tá bom? Essa aqui é a tela dos meus serviços, né? Eu queria ter mostrado online, mas eu acabei não conectando antes, mas tenho a imagem aqui, eu acho que vai funcionar. Então, quando a gente conecta na ferramenta, onde tem minha conta, eu tenho essa opção aqui de meus serviços. E aqui, essa é uma tela de exemplo, né? Então, solicitar histórico escolar, aqui eu só ocultei o nome do estudante, né? Mas ele é um processo aqui que foi já iniciado, né? Já está na mesa do protocolo para ser atendido. Então, todos os serviços que o aluno solicitar, eles vão estar aqui, né? Essa é uma plataforma que a gente solicita outros serviços aqui também, né? Então, DETAN talvez seja dos mais utilizados, né? Emissão de documento, agora a questão da nova carteira de identidade, enfim. O BAGOV, ele é uma evolução do próprio saque digital, né? Então, a gente visualiza aqui nesse meus serviços, não só os serviços da UNEB, mas todos os serviços que a pessoa, né, que este CPF tiver feito solicitação no período, tá bom? Deixa eu ver
Só qual é a próxima tela? Pronto. Aqui também é uma tela de visualização de onde a gente vê o acompanhamento, né? Então, eu tenho aqui quando o meu pedido foi realizado, quando ele começou, quando ele foi analisado, né? Quando a análise iniciou, né? Por parte do departamento. E, nesse caso, como é o histórico escolar, ele teve aqui uma ação de deferimento e quando a gente clica aqui, o estudante vai poder ver o histórico assinado, disponível aqui para o aluno baixar sem ele precisar ir no departamento para buscar esse documento, né? Então, o documento ele vai conseguir visualizar aqui na tela. Deixa eu ver se eu tenho só uma outra coisa para falar aqui sobre esse serviço. Eu acredito que não esteja ok por enquanto, pelo menos, tá? Então, essa parte que nós mostramos do histórico foi um serviço que não exige, né, a apresentação de documento comprobatório. E agora, nesse segundo, eu vou mostrar algumas telas aqui de solicitação para quando for necessário enviar documentação comprobatória, certo? Então, da mesma forma, se a gente clica no serviço, ele vai abrir, aqui está trazendo de novo, né, essa descrição, né, de como o serviço funciona. Se eu venho aqui no Leia Mais, ele me diz que além do requerimento, que é aquele requerimento preenchido pela plataforma, a gente precisa enviar a documentação comprobatória da atividade. Um atestado, um diploma, um certificado, uma declaração, enfim. Quando o processo, né, for sustentado por alguma legislação, tanto interna quanto externa, a gente procura destacar aqui também para que o estudante, o servidor, possa consultar e tirar algumas dúvidas, né, quando for necessário. Então, nesse caso, essa tem uma solicitação, uma legislação específica, né? Então, a parte de solicitar é o mesmo, então aqui já estou conectada na ferramenta, já escolhi o serviço que eu quero, cliquei no botão solicitar. Essas sinalizações aqui, desse dedinho para baixo ou para cima aqui, né? Nessa tela ele mostra, é para a gente fazer a avaliação da descrição da carta de serviço. Essa parte também é importante, porque é a partir dessa avaliação que a gente vai ver se a forma da escrita utilizada é adequada, se está passando a informação que precisa. Então, também a gente convida vocês aqui para que façam a avaliação dessa descrição, para que a gente consiga sempre melhorar e trazer o mais completo possível, certo? Aqui, repetir só a tela, né? Quando o solicitante não for um aluno NEB, e aproveito já para fazer um reforço aqui, né? Cada pessoa faz a sua solicitação, não é possível que um faça, por exemplo, eu estou dividindo aqui as atividades de apresentação com Cássia, com Humberto, com Jéssica, com Carla e com Joane, mas eu só posso fazer a minha solicitação. Eu não posso fazer para Humberto, eu não posso fazer para Cássia, certo? Cada um cuida dos seus pedidos, né, e faz os seus acompanhamentos aí. A parte aqui é a mesma, né, o aluno também, toda solicitação, ele vai ser convidado a confirmar se esse é o telefone correto, né, se tiver alguma necessidade de atualização, a gente pede que seja feito nessa tela, tá bom? Lá no menu de cadastro também pode entrar e pode atualizar, tá bom? Se vocês chegarem aqui e identificarem, não, esse meu número não está correto, quando vocês atualizarem aqui na solicitação, essa informação atualizada fica gravada no cadastro do usuário, tá? Então, na próxima solicitação, ele vai mostrar o último número que você inseriu, seja numa tela de cadastro ou na própria tela de solicitação do serviço. Aqui, mesma coisa, tela semelhante, né? Novamente, eu ocultei os dados aqui do estudante, mas na parte de cima, então, as informações conforme cadastradas na plataforma, e na parte de baixo, as informações que são lidas através da integração com o sistema acadêmico. Então, todo o campo, exceto o campo de justificativa, que esse precisa ser digitado realmente, mas todos os demais de departamento, curso e matrícula vão ser selecionados, né, pelo estudante nesse momento aqui. Novamente aqui uma tela para confirmação, né, dos dados. Estando tudo ok, pode registrar a solicitação. Se precisar fazer algum ajuste, volta, retorna para a tela anterior e faz o ajuste, tá bom? Depois a gente vai para o SEI para ver
essas informações. E aí a gente vai para uma outra tela aqui. Não sei se vocês vão recordar, mas na tela de solicitação de histórico, encerramos aqui, nesse primeiro quadro. Essa segunda atividade de anexar documentação, ela não existia na solicitação do histórico, porque não é necessário, né? Para aproveitamento de atividade, ela é necessária. Então, aqui, o estudante vai selecionar o que ele está enviando, se é um certificado, se é um diploma, se é um relatório, se é a comprovação de uma publicação científica, enfim, e ele vai inserir o arquivo e vai anexar. Aqui ele pode fazer essa atividade de anexar repetidas vezes, certo? Se a gente tem 5 documentos para mandar, a gente vai conseguir anexar os 5 documentos nessa mesma solicitação, tá bom? Então, é importante também o aluno, quando for fazer a solicitação dele, que ele esteja, né, previamente separe esses documentos que ele precisa mandar. Às vezes a digitalização não é só frente, precisa ser frente e verso. Eu tenho informação no verso que diz respeito à carga horária, enfim. Então, são informações importantes, e aí, para que a gente dê ao departamento condições, né, de executar o atendimento da melhor forma possível e no menor tempo possível, a gente, enquanto estudante, também precisa passar a solicitação da forma mais completa possível. Então, reforçando aí essa questão do nosso trabalho colaborativo, né? Então, novamente aqui eu trouxe a tela de acompanhamento do serviço, igual a outra, né? Aqui só vou fazer uma informação, então ele é dividido aqui, né? Tem 3 abas aqui, em andamento, aqueles serviços que não foram finalizados. Se a gente clica aqui em concluídos, vai ver os serviços que já foram finalizados. Então, eu sei que lá no mês de setembro eu pedi um histórico e eu recebi esse histórico. E eu agora preciso de um mês novamente desse documento. Então, como eu não finalizei ainda o 24.2, pode não ser necessário que eu peça um documento atualizado. Talvez aquele documento que eu recebi lá no mês de setembro ainda é válido para o que eu preciso. Então, aqui eu posso entrar nesses concluídos e ter acesso ao documento que foi enviado, né? Enfim, então, mais um recurso também para facilitar essa busca, essa localização, né, das situações. Quando, por algum motivo, o atendimento não for deferido ou for deferido parcialmente, as justificativas também vão ser compartilhadas com o aluno, né? Então, o que o departamento inserir como justificativa para indeferimento da solicitação, o aluno visualiza. Bom, aqui a gente tem uma questão um pouco diferente, né, também, porque como eu tenho o envio de documento, eu também tenho uma atividade no departamento que é de validação desses documentos que foram enviados. Então, pode ser que ao chegar o processo lá no protocolo, o protocolo identifique que um dos certificados que eu enviei não está legível. E aí o departamento pode solicitar pode fazer uma solicitação de reenvio de documento, né? Então, ele coloca o processo como pendente e solicita ao estudante que faça a substituição do arquivo, né? Então, nesse exemplo que eu estou citando, eu, como estudante, vou visualizar tanto no meu WhatsApp, quanto na tela de acompanhamento do chamado, que o servidor do protocolo, da unidade do departamento que eu sou vinculada, me pediu para reenviar o certificado do meu curso de especialização, enfim, XYZ, e justifica por quê, não está legível, né? Nessas situações, o recomendado é que o estudante procure digitalizar novamente o documento, né? Pode ser que não tenha ficado com uma boa qualidade, para não enviar o mesmo. Se, de repente, começar optar por enviar o mesmo, a gente pode entrar num ciclo de validação, e aí, dependência e reenvio de documentação, que vai impedir o início do atendimento, de fato, certo? E aqui, mesma coisa, nos meus serviços, ele vai ter só um status diferente aqui, ó. Antes eu tinha lá um iniciado, né? E agora eu tenho um pendente. O iniciado significa, então, que o processo está na mesa do departamento, mas ele ainda não foi analisado, né? Se eu tenho uma situação de pendência, então, está sinalizando ao estudante de que alguma coisa na solicitação precisa ser reorganizada, né? Então, aí o estudante é convidado, então, a entrar aqui e fazer, ou atender, né, a demanda que o departamento
faz, né? Então, ele reenvia um documento. Quando os documentos são validados pelo departamento, aqui a gente mudou o status, então, documento validado, agora, de fato, a análise vai ser iniciada, né? Então, os documentos que foram enviados, eles estão legíveis, eles são corretos para o tipo de atendimento que eu estou solicitando, e agora, então, vai, de fato, para a área acadêmica, secretaria ou coordenação, dependendo do pedido, para que seja iniciada a análise aí da solicitação do estudante. Aqui, colocamos alguns lembretes para essa parte do estudante, né? Então, a questão que a gente já falou, não é possível que o estudante envie mais de uma solicitação do mesmo tipo, do mesmo serviço, então eu não posso pedir, eu tenho uma solicitação de histórico em aberto, eu não posso fazer uma segunda solicitação enquanto essa primeira não for finalizada. Uma parte que é muito importante, que a gente não tem no peticionamento, mas na plataforma do BAGOV isso está implantado, é a restrição para quando a gente tem documentos sensíveis, isso principalmente para justificativas de falta, né, onde o estudante muitas vezes precisa enviar um atestado médico, enfim, algum documento que seja restrito, é um documento sensível, então isso precisa ser preservado, só vai ter acesso a esse documento quem realmente precisa ter acesso a esse documento para análise do pedido do estudante, né? O processo, então, como eu falei, vai ser aberto diretamente na mesa do departamento, os processos todos eles vão para o protocolo, e aí o protocolo, novamente, fortalecendo esse grupo de trabalho do protocolo, essa é uma pauta também para a gente fazer um aprofundamento aqui, né, dessa prática com as equipes de protocolo, porque não é receber e repassar. A gente vai precisar no protocolo receber, verificar, tá ok, documento está legível, aí sim eu encaminho para as áreas acadêmicas para que seja feita a análise. A parte aqui, né, da comunicação, então essa comunicação nos testes que nós fizemos aqui, entre um retor, quando um documento foi inserido no SEI, pelo departamento, ele, cerca de 4 minutos depois, 4, 5 minutos depois, ele já estava disponível no acesso do estudante na plataforma do BAGOV, né? E, por último, eu coloquei aqui uma observação, né, que, embora o acesso está facilitado, né, a gente tem mais recursos, é um recurso mais intuitivo, enfim, mais moderno, para que a gente faça o envio das nossas solicitações, a gente continua e seguiremos, né, organizados conforme o nosso calendário acadêmico. Então, a própria atividade complementar, ela tem um período para acontecer no calendário, né, as solicitações de transferência, elas também têm um período para acontecer. Então, antes também de fazer essa solicitação, é importante que vocês verifiquem se esse é o período para fazer a solicitação, tá? Nós sabemos que existe o recurso na própria plataforma do BAGOV, onde nós podemos configurar esses períodos, mas isso faria com que a gente demorasse um pouco mais, e também pensando que o calendário ele é dinâmico, né? A gente vai fazer, nesse primeiro momento, o departamento vai fazer a validação na unidade do protocolo. Então, se chega um pedido de atividade complementar fora do período de solicitação de atividade complementar, então, a gente esse pode ser uma solicitação, um motivo de indeferimento para que o aluno, então, envie no calendário, né, dentro da janela adequada aí, conforme o calendário. Bom, esse é um primeiro espaço para dúvidas, eu não consigo ver o chat, mas tem alguma coisa para a gente conversar no chat, pessoal? Vou parar aqui o meu compartilhamento. Aqui, a professora Eliane pediu a fala, né? Eu vou parar o compartilhamento, fique à vontade aí, por favor. Na verdade, Cristina, é uma reflexão, talvez uma sugestão de nomenclatura. Na solicitação de atividade complementar, talvez a gente pudesse avançar e manter 2 denominações, e aí talvez as secretárias acadêmicas possam me ajudar, porque, salvo engano, para as licenciaturas, a nomenclatura correta seria a solicitação de atividades, de aproveitamento de atividades acadêmicos, científicos, culturais.
e atividades complementares é um termo mais para os cursos de bacharelado e talvez o curso tecnólogo. Acho que mereceria fazer essa consulta, porque aí talvez o estudante de licenciatura, vendo a expressão solicitação de aproveitamento de estudos, ou de atividade complementar, talvez ele não se reconheça, porque, salvo engano, a resolução desse componente curricular é atividades acadêmicos, científicos, culturais. É uma sugestão para vocês pensarem, para a gente pensar, na verdade, a universidade. Sim, perfeito. Obrigada, Pro. Embora tenha essa questão que a Proeliane falou, esse é o serviço mais utilizado, né? Inclusive por alunos que são de licenciatura, mas sim, sempre, quando houver essa necessidade, né, de fazer as atualizações, as correções, a gente precisa fazer. E aí, esse momento de uso da ferramenta, né? Então, é onde a gente vai buscar. No início, na minha fala, eu trouxe que esse foi um processo desenvolvido a partir do que já existe no módulo do peticionamento. O módulo do peticionamento, a gente sentou com coordenadores acadêmicos. Eu tenho não vou me lembrar o nome das pessoas, e como também faz tempo isso, não faz sentido, né? Mas, enfim, oportunidades de atualização, elas existem sempre. A gente vai depois, no final do evento aqui, mostrar como a gente vai estabelecer essa comunicação, né? Porque vai ser normal que no cotidiano, aí na prática, a gente identifique, assim como o professor Eliane trouxe esse ponto, outros pontos para a gente fazer o ajuste. Deixa eu dar uma olhada aqui no chat. Tem alguma coisa aqui, pessoal, que a gente precisa? Eu acho que só tem uma dúvida, deixa eu ver aqui. Como faço para reenviar um processo? É isso. Acho que Cássia resolveu, né? A gente vai. Essa pessoa que fez a solicitação, essa dúvida é um aluno, reenviar um processo, o aluno reenviar uma solicitação? Departamento, pronto. Pronto, deixa eu dar uma olhada aqui. O estudante consegue incluir informação no requerimento após enviar o processo? No requerimento, não. Então, o requerimento acadêmico, ele é o primeiro documento da solicitação, certo? Então, é importante que ele seja preenchido, por isso até aparece aquela tela de confirmação, né, para que o estudante verifique se as informações estão corretas, né? Então, a Digiane deu um exemplo aqui para a gente, né? Na justificativa de falta, o colegiado pede que o estudante informe os docentes que precisam ser notificados. Se o estudante não incluir essa informação, o protocolo pode pedir para ele acrescentar essa informação. O estudante consegue alterar esse requerimento? É isso, o requerimento ele não é alterado, né? O que a gente pode fazer aqui, Digiane, é na própria carta de serviço, na descrição do serviço, se vocês acharem que é um caminho viável, a gente já cria aqui uma atividade interna para fazer esse complemento, né? E destacar que na justificativa é necessário que o estudante confirme aí qual o docente, né? Embora essa é uma informação que também é uma informação de fácil acesso da acadêmica, né? Então, se a gente está justificando falta no componente X, eu estou matriculada naquele componente X, no sistema acadêmico mesmo indica qual é o docente que está naquele componente, né? Mas, sendo necessário o estudante enviar essa informação, a gente complementa a descrição da solicitação de atendimento. Mais alguma coisa, pessoal, para a gente conversar? Senão eu vou passar para Humberto, para ele começar, então, a apresentar a parte que é do departamento, né? A parte que é de recepção dessa solicitação do estudante e início aí do atendimento. Eu acho que eu vou ficar atenta aqui ao chat também, se precisar de algum outro esclarecimento, eu volto. Humberto já está com a câmera dele aberta aí, vou fechar o meu áudio e a minha, certo? Valeu, pessoal. Estou no chat aqui e daqui a pouquinho a gente volta. Olá, pessoal. Boa tarde mais uma vez. Eu sou Humberto, sou analista de processos, estou vinculado ao escritório de processos e projetos, que é vinculado ao UDO, né? E vou explicar para vocês agora como é que vai acontecer esse atendimento. O atendimento pelo departamento ele continua sendo feito pelo SEI, né? Não tem nenhuma ação direta pelos departamentos, seja pelo protocolo na recepção, pela coordenação acadêmica,
ou pelo gabinete da direção, né? Enfim, pela coordenação do curso. Não tem nada diretamente feito no BA.gov, no portal BA.gov.br. Né? Ele é feito diretamente no SEI, continua sendo feito no SEI. Então, ele continua atendendo o mesmo fluxo que já foi mapeado para fazer a implantação do módulo de peticionamento. Né? A gente pode ver que algumas coisas podem realmente ter mudado alguns detalhes, né? E aí cabe o que Cris falou, que foi o exemplo que foi dado aqui agora. Né? A gente pode colocar alguma informação que os departamentos, né, entendam que seja necessário colocar na descrição da carta de serviços. A gente pode estar fazendo internamente essa adição para facilitar. E quais são as principais mudanças? É preciso que haja uma padronização com relação aos tipos de documentos inseridos no processo, para que os gatilhos de comunicação entre o departamento, entre a UNEB e o aluno solicitante, eles sejam feitos da melhor forma possível. Né? E volto a falar, essas informações constam na base de conhecimento. Eu vou fazer uma simulação aqui agora, para vocês entenderem como é que funciona. E só contextualizando, né? Uma das inovações que nós temos agora, diferente do peticionamento, o módulo de peticionamento, como que já explicou, o módulo de peticionamento, ele vinha para um filtro antes da gente, para a gente encaminhar para os respectivos protocolos. Nesse caso aqui do BA.gov, os alunos já vão fazer essa solicitação e, através da API, que Cris também já falou sobre isso, o BA.gov ele reconhece de onde é que o aluno pertence e já vai encaminhar para o respectivo protocolo desse departamento. Nesse caso aqui, que eu vou fazer a simulação, é uma mesa de protocolo da UNEAD. Né? A UNEAD não tinha um protocolo antes e a gente utilizou essa mesa para fazer esse teste. Então, deixa eu só colocar aqui, compartilhar outra tela, que aí a gente já vai fazer essa simulação. E, continuando a contextualização, é o seguinte, a gente pediu para que um aluno, que é da UNEAD, para que ele enviasse, ele fez o mesmo procedimento que Cris explicou, tanto para a solicitação de histórico, quanto para a solicitação de atividade complementar. Aqui é a tela inicial da mesa do protocolo, da UNEAD nesse caso aqui, mas vai acontecer para todas as mesas de protocolo. E nós temos dois tipos de processos aqui, atividades complementares, aproveitamento, e histórico escolar. O processo ele vinha aqui, desse lado aqui de recebidos, mas para os processos criados através do BA.gov, ele sempre vai vir desse lado aqui de gerados. Né? Então, vamos fazer aqui o histórico, que foi o primeiro que Cris apresentou. Vou clicar nele aqui. Pronto. Uma informação importante, que a gente falou da base de conhecimento. Caso alguns não conheçam, ou só para reforçar, nós temos aqui a base de conhecimento de cada processo. Nesse caso aqui, que é o de História Escolar Solicitação, a gente pode clicar aqui, visualizar a base de conhecimentos associadas. E uma atenção aqui é que é o seguinte, sempre utilizem a base de conhecimento criada pelo escritório de processos e a mais atual. Pode acontecer de ter novas versões, e justamente por isso, o ideal é que se utilize a última versão liberada. A gente vai clicar aqui em ações, visualizar conteúdo do procedimento. Pronto. Aqui a gente tem a base de conhecimento específica para esse tipo de processo, que é Histórico Escolar Solicitação. Aqui tem um pequeno fluxo, tem algumas informações, e a principal é o seguinte, a gente tem aqui como solicitar, né? Nós temos hoje, podemos solicitar esse serviço através do BA.gov, via presencial e via digital pelo peticionamento. O que é que o aluno tem que fazer para solicitar o histórico escolar? Né? Trazendo um pouco do que Cris já falou, mas de forma resumida aqui também. Ele vai precisar acessar o portal BA.gov, selecionar o serviço desejado, que é o histórico nesse caso aqui, e confirmar os dados, que são todos aqueles que ele vai selecionar, e também o número do celular, que ele vai precisar, caso precise, no caso, né, fazer a alteração e salvar. Nisso ele vai preencher o requerimento e conferir os dados, que é importante conferir todos os dados, preencher o requerimento da melhor forma possível. Ele vai aguardar a análise sobre o serviço solicitado e, se deferido, ele vai verificar o documento anexado ao processo.
essa é a parte que o aluno tem que fazer para dar início, para startar o processo de solicitação de histórico escolar. Aí aqui, mais abaixo, a gente já vem para a parte do departamento fazer o atendimento desse serviço, né? Então, o que acontece? A gente tem uma sequência que ela precisa ser seguida para que haja melhor comunicação, maior transparência, tratativa para a solicitação desse caso aqui, desse processo que é de solicitação de história escolar. Então, assim, no momento em que o departamento ele recebe o processo, ele tem que automaticamente assinar o documento interno requerimento, que foi o requerimento que o estudante fez o preenchimento, né? Isso é um preenchimento obrigatório, né? Em seguida, ele vai precisar adicionar um formulário análise do colegiado e fazer a assinatura. Isso também é obrigatório, né? A adição desse documento, análise do colegiado, e sempre precisar fazer a assinatura ao final da adição desses formulários específicos. Então, aqui a gente traz as possibilidades, né? Nesse caso aqui, ele é obrigatório a adição desse formulário análise do colegiado, e aí é que a gente fala, ao receber o processo, a coordenação acadêmica deverá adicionar o formulário análise do colegiado e assiná-lo. Em seguida, ele precisará adicionar o formulário indeferimento do processo e assiná-lo quando houver necessidade. Num caso de solicitação de histórico escolar, pode ser que o departamento não emita o documento histórico escolar caso o aluno não tenha nenhuma nota ainda gerada. É uma possibilidade, né? Então, assim, é uma possibilidade de que a qualquer momento também pode ser colocado esse formulário em deferimento do processo. Só que o que acontece? Se você colocar em deferimento do processo, esse processo ele vai ter um gatilho no BA-Gov em que ele vai ser indeferido, ele vai cessar a movimentação dele. Então, por que a gente fala isso? Só coloca o indeferimento do processo se for realmente necessário, quando houver necessidade, né? Ou, caso for deferido, né, você vai adicionar o documento externo histórico escolar, que ele sim é obrigatório, já que o aluno tem direito e ele pode sim receber essa documentação, tá tudo ok, vai liberar esse documento, que é obrigatório, e em seguida, que é muito importante, assim como um indeferimento do processo, ou adicionar esse formulário em indeferimento do processo, ele é muito importante, a adição do formulário deferimento do processo, ao final desse processo, em que já fez a análise do colegiado, já fez a adição do documento histórico escolar, é necessário adicionar esse formulário deferimento do processo e assiná-lo, né? Então, eu vou fazer o seguinte, tudo que eu expliquei aqui agora, a gente vai fazer na prática, só que no processo aqui. Pronto, vamos lá. A gente vai clicar no número do processo aqui e o que é que diz aqui na base de conhecimento? Fazer a assinatura. Então, eu vou fazer aqui a assinatura do requerimento. Todas as informações que foram criadas já estão aqui. Ele fez todo o procedimento que Cris falou aqui anteriormente. É importante também, pessoal, que antes de passar esse processo para outro setor, ele seja assinado dentro da mesa do protocolo, certo? Pronto. Tem a canetinha aqui de que o documento foi assinado. A partir de agora, vamos dizer que eu vá enviar esse processo aqui para a coordenação acadêmica, né? Só que eu vou fazer aqui a sequência na mesa mesmo para não precisar enviar para outra mesa de trabalho. O próximo passo aqui é adicionar o formulário análise do colegiado. Então, a gente vai fazer o quê? Vai clicar aqui em inserir o documento. E a gente vai procurar aqui análise do colegiado formulário. É importante, só para contextualizar vocês também, todos os documentos internos previstos na troca de informações entre o SEI e o BA-Gov, eles são aqui, por exemplo, análise do colegiado formulário, ele tem a palavra formulário depois, né, do tipo de documento.
A mesma coisa aqui, requerimento e análise formulário. Então, como está previsto na base de conhecimento, eu vou clicar aqui em análise do colegiado formulário. Vou colocar aqui que o processo está sendo analisado. Pronto. Vou salvar. Além de salvar, eu tenho que fazer o quê? Aqui, como todo documento, eu tenho que assinar esse documento. Pronto. A partir desse momento aqui em que eu assinar esse formulário aqui, no caso, a comunicação, que Cris também falou anteriormente, com relação ao WhatsApp, e também no menu Meus Serviços, em que o estudante vai acessar lá e ele vai verificar, pronto, a partir de agora não está mais como o status iniciado, agora está em andamento, em análise, né? Eu não sei explicar exatamente qual o status que vai modificar, mas ele modifica de iniciado para em análise. Aí a gente volta aqui novamente. Caso seja indeferido, eu vou colocar aqui da mesma forma. Eu vou procurar aqui indeferido e requerimento indeferido. Eu não vou adicionar esse documento agora, porque se eu adicionar ele e assinar, já vai encerrar, como eu tinha informado antes, né? O que é que eu vou fazer aqui? Vou adicionar o histórico escolar. Vou colocar um documento aqui externo. Tem que ser o histórico escolar, certo, pessoal? A data é a data de emissão do documento. Aqui, nato digital já. Público, ou restrito, ou sigiloso, depende do tipo. Nesse caso aqui pode ser público, só pode ser público. E eu vou anexar o arquivo aqui agora. E salvar. Pronto. Essa é a parte, é só um exemplo mesmo. Em seguida, o que a gente vai fazer? Já colocou o documento, né? O que a gente vai fazer? A gente vai deferir o processo. Então, a gente vem aqui, procura o requerimento deferido. Requerimento deferido formulário. A gente vai adicionar aqui. Segue documento. Né? Pronto. Aí a gente vai salvar aqui. E, em seguida, vamos assinar esse documento. Pronto. Agora o documento, o processo foi finalizado no BA-Gov. A partir do momento que ele foi finalizado aqui, o que a gente vai fazer? A gente pode concluir o processo. Isso. Caso haja necessidade de colocar outros documentos entre esses são os principais, certo, pessoal? Vocês podem colocar a necessidade de colocar um despacho, pode adicionar ao processo, né? Comunicação, algo que seja mais do dia a dia de vocês, que eu não estou a par. Os principais documentos que vão gerar uma comunicação com o estudante solicitante são esses aqui que a gente está apresentando e que eles estão previstos também aqui na base de conhecimento, certo? Eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou passar logo para o próximo, atividades complementares de aproveitamento, e aí depois a gente faz essa sessão de dúvidas. Pronto. Nesse caso aqui, houve a adição do certificado, né? Como a gente já tinha previsto antes e explicado. Então, aqui a gente tem o seguinte, a gente vem da mesma forma aqui e consulta a base de conhecimento. A gente vai vir aqui, atividades complementares de aproveitamento, entende mais do processo, vê como é a tramitação dele dentro do departamento, né? E aqui, da mesma forma, tem tanto uma sequência, né, instruções para que o solicitante faça esses pedidos, né, acessar o portal Gov, preencher o requerimento e conferir os dados, anexar os documentos exigidos no processo, no caso, os certificados, né, conferir possíveis notificações de pendência de documento, que é provável que tenha, né, é um documento importante,
reenviar possíveis documentos pendentes, aguardar a análise sobre o serviço solicitado e, se deferido, verificar o ato anexado ao processo. Aí a gente vem para a parte do departamento. Ele vai fazer a mesma coisa. Se reparem que acredito que vocês vão encontrar, acredito não, vocês vão encontrar sempre como número 1, que é obrigatório vocês assinarem o documento interno requerimento que foi criado pelo aluno, né? O solicitante. E aqui o que acontece? Se houver necessidade, vai ser adicionado o item pendência de documento, né? E a gente pode vir aqui da mesma forma, ele está disponível. Deixa eu só clicar aqui. Vamos inserir um novo documento. Aí a gente vai procurar aqui. Pendência de documento, né? Que é um formulário também, que você vai preencher. Olha, houve a pendência, não está legível. Não está, não vou, só vou salvar, mas não vou assinar. Pronto, vou salvar aqui. Caso o certificado... acabou salvando 2 vezes. Mas o que acontece? Se você assinar esse documento aqui, a pendência de documento, vai aparecer lá o status em meus serviços para o solicitante. Se eu assinar aqui, vai aparecer lá o status para o solicitante no menu meus serviços, que a solicitação dele está com pendência. Ele vai precisar fazer aquele reenvio, clicar naquele botão reenvio de documentação e anexar uma documentação atualizada. Então, o que é importante aqui? Eu só coloquei aqui não está legível, bem resumido, mas o ideal é que os formulários eles sejam preenchidos da melhor forma possível para que o aluno possa identificar qual foi o erro da documentação que ele fez, né? E aí ele vai, a partir do momento que estava pendente, ele vai adicionar uma documentação nova, vai sair do status pendente e vai voltar aqui para a mesa para que o protocolo ou o departamento em si, né, possa dar continuidade ao processo. Então, seguindo aqui o que a gente verificou na base de conhecimento, qual o próximo passo? Se não houver pendência de documentos, o que é que acontece? Vai ser preciso adicionar um formulário validação de documentos. Então, a gente vem aqui, clica em inserir um documento e vê aqui, documento validado. Pronto, verificamos que houve atualização do documento pendente. Pronto. Houve a validação do documento, beleza. Qual é o próximo passo? Análise do colegiado. O análise do colegiado, ele também, assim como a assinatura do documento interno requerimento, ele está presente, se não em todos, mas na maioria dos processos. Então, qual o próximo passo aqui? É adicionar o documento análise do colegiado formulário. Como eu falei anteriormente, os formulários que precisam ser anexados, que precisam ser criados, no caso, né, para que haja essa interação entre o SEI Bahia e o BAGOV, eles estão aqui com a análise colegiado formulário, requerimento e análise formulário. Sempre vai ter o formulário após o nome do documento. Então, eu vou colocar aqui análise do colegiado formulário. Pronto, vou salvar. E aqui, nesse caso aqui, eu vou poder assinar. Eita, salvou um monte. Por exemplo, foi até bom ter acontecido isso, porque para mostrar a vocês que é o seguinte, eu posso ter adicionado vários documentos, análise de colegiado aqui, mas só vai valer o que eu assinar. E, de qualquer forma, eu posso acabar aqui excluindo o documento, né? Então, são possibilidades que a gente pode fazer dentro do SEI e que, eu repito, só vai valer o documento, o formulário, que for assinado. Eu vou assinar esse daqui. Pronto, análise do colegiado. Então, a partir desse momento, 5 minutos depois, o aluno vai saber que o processo que ele solicitou está sendo... houve tramitação dentro do departamento e que o processo dele já está sendo analisado pelo colegiado, né? Aí também, repetindo o que Cris também já falou, depende do calendário acadêmico. Qual o próximo passo aqui? Indeferimento do processo. É uma possibilidade e ele pode ser feito a qualquer momento. Por que ele poderia ser feito a qualquer momento aqui? Vamos dizer que eu abri um requerimento, atividades complementares nesse caso aqui, e não coloquei nada, nenhum documento, e não fiz o preenchimento correto
do requerimento. E aí sim, a qualquer momento, por isso que eu repito, a qualquer momento pode ser adicionado o documento em deferimento do processo, né? Mas vamos pelo caminho feliz aqui, em que houve o deferimento do processo, né? Houve a tramitação para o estudo do caso, né? Análise do colegiado, e houve o deferimento. Então, o que acontece? Para o deferimento, para essa atividade complementar, é necessário adicionar o documento interno, ato, e fazer a assinatura dele. Então, a gente vem aqui, é um documento interno. E a gente vem aqui e coloca o ato. Vou colocar só um exemplo aqui mesmo, que é um documento interno que a gente vai colocar, e aí a gente cai na mesma situação. O ato, nesse caso, ele precisa ser assinado para que tenha validade. Então, eu vou fazer a assinatura do documento aqui. Pronto. Ato assinado, né? O que é que vai acontecer? Já houve a publicação do ato, a gente tem que fazer em todo processo, seja ele terminar com o indeferimento ou terminar com o formulário de deferimento. E nesse caso, como houve a publicação do ato, tem que terminar com o documento deferimento do processo. Então, a gente vem aqui, procura deferimento. Aqui, requerimento deferido, formulário. A gente vai clicar aqui. Pronto, a gente vai salvar e volto a falar, tem que fazer a assinatura desse documento. Pronto, a partir do momento em que eu fiz a assinatura do requerimento, ele foi concluído no BA-Gov para o aluno, né, e vai estar lá disponível o ato para ele verificar, que é aquele breve histórico que Cris mostrou anteriormente, né, da tramitação do processo, desde o momento em que o solicitante faz o pedido até a conclusão por parte do departamento. O que é que a gente tem hoje a gente já falou aqui, para informações, né, para instruções. Nós temos um manual de uso, que vocês podem colocar a câmera, ver pelo QR Code, para ter um fácil acesso através do celular. Nós já temos também a base de conhecimento, né, que eu acabei mostrando agora na apresentação, né, para que vocês possam consultar, né, e se após verificar o manual de uso e a base de conhecimento e tiver alguma dúvida, que quiser fazer algum complemento, nós temos a central de serviços, né, para que vocês possam solicitar alguma questão de dúvida, né, alguma solicitação além disso, dúvida. Nesse caso, as dúvidas, o acesso à central de serviços só está disponível para o departamento, para os servidores, no caso, não para os estudantes ainda, né? Então, se quiserem fazer alguma complementação, alguma sugestão, tiverem alguma dúvida, podem acessar, né? Tem lá a opção, tá bom? E acredito que a gente pode disponibilizar também para vocês. O manual de uso está no site do EPP, né? E fico no momento, se vocês tiverem alguma dúvida, se quiser falar alguma coisa. Eu vou falar... coisa falou. Pronto, boa tarde, pessoal. Meu nome é Cássia. Não estava aqui monitorando o chat, né? Que já foi respondendo, mas eu vou dar uma lidinha aqui rapidinho para a gente ver, né, as respostas, para todo mundo que estava, né, mais concentrado na apresentação também ficar ciente, tá? Então, a direção do DCHT 18 tinha perguntado, né, um pouquinho antes, né, como faz para reenviar um processo. Então, a gente viu que, na verdade, para ter essa comunicação, né, com o aluno, através dos formulários específicos de cada processo, né, e tudo é feito dentro do próprio SEI. Carla Patrícia, né, perguntou se automaticamente o aluno recebe no GovBA, né, o documento, os retornos, né. Ele respondeu que sim, que cerca de 5 minutos, né, o tempo que o sistema leva para fazer essa atualização, já vai ficar disponível, né. Lembrando que os tipos de documento devem ser os tipos
corretos, conforme a base de conhecimento, para o sistema entender que aquele é o documento que precisa ser disponibilizado para o solicitante. Marcondes Alves, né? Perguntou se em relação ao histórico tem que encaminhar para o colegiado, né? Porque no departamento dele encaminha direto para a acadêmica. Todo o processo, a tramitação, a forma de atendimento continua igual no departamento de vocês. O que vai mudar é que vai ter que ter essa forma adicional. Além dos documentos que vocês já costumam botar, vão ter que ter esses documentos adicionais, né, para disparar esses gatilhos de comunicação para o aluno e para o portal BAGov. Então, não tem problema continuar fazendo da forma como vocês já fazem. A direção do campus 18. Na pendência de documento, o aluno precisa anexar o certificado que faltou. Então, inclua o documento de pendência e assine. O aluno recebe a notificação automaticamente. Posso concluir o processo na unidade ou tenho que aguardar o aluno incluir o documento pendente? Então, o Cris respondeu que o ideal é que aguarde, né, o estudante retornar. No entanto, a gente compreende que não pode ficar com a solicitação aberta por tempo indeterminado. No decorrer do uso, a gente pode fixar um prazo, né, para retorno do estudante e também, né, se depois de algum período vocês identificarem que não houve retorno, né, por parte do solicitante, vocês podem colocar o formulário de indeferimento informando o motivo, né, pelo qual não foi possível prosseguir com o atendimento dessa solicitação. Geni perguntou, né, quem é terceirizado não tem matrícula, que não pode assinar? Bom, é uma demanda recorrente no uso do SEI, né, como o Cris respondeu, mas que, assim como os demais documentos, né, todos os documentos que precisam ser assinados no SEI, apenas os servidores públicos têm permissão, né, para fazer essa ação. Carla Patrícia tinha perguntado, no caso de precisar da publicação do ato, o processo pode ser encaminhado para a direção, para depois publicar o ato? O processo pode caminhar pelos setores necessários, não é isso? Eles respondeu que sim, exatamente. O processo ele vai tramitar entre os setores do departamento. A única diferença, como a gente falou, é que além dos documentos que vocês já fazem da tramitação, vai precisar adicionar esses formulários, né, para se comunicar com a plataforma e com o aluno. Maria da Glória perguntou se o ato deverá ser assinado pelo diretor. Cada documento segue sendo assinado, né, conforme o rito. Acredito que o ato, geralmente, quem assina é o diretor, seu substituto. Direção do campus 18. No caso, esse ato pode ser um PDF ou apenas o que é criado pelo SEI. Em cada base de conhecimento, vai ter instrução, se é um documento interno, se é um documento externo, né, qual é o parâmetro que está sendo utilizado. Então, como para cada processo, né, cada processo tem a sua própria natureza, o ideal é sempre consultar a base para ver qual é o documento e se ele é interno ou externo para poder estar adicionando no processo. Isso, nesse caso, interno, né? Sempre que existir esse documento interno, a gente precisa incluir esse documento interno. Carla Patrícia tinha perguntado, então haverá uma formação para todos os setores, visto que todos estarão envolvidos? A gente vai ter na semana que vem, na sexta-feira que vem, um balcão de dúvidas, né? Para justamente ter esse contato mais próximo com os departamentos. Então, cada departamento pode encaminhar, né, todos os servidores que acharem necessários para ter esse diálogo e tirar essas dúvidas com a gente. Pronto, esses foram que eu tinha anotado. Vou dar uma olhadinha aqui no chat, se a gente tem mais dúvidas. Beleza, obrigada, Cassinha. Eu fiz algumas anotações aqui durante a apresentação. Essa questão que Humberto falou, né, de inicialmente ali, sobre o documento ser gerado na coluna, o processo ser inserido, né, na coluna de gerados e não na coluna de recebidos, essa já é uma solicitação que está para ajuste na Prodeb, não é uma demanda só nossa, é uma demanda, assim, a gente tem bastante serviços da Cefaz e do Detran, principalmente, que estão já nessa plataforma, né, e o comportamento é o mesmo. Então, o uso, exatamente essas questões que a gente vem fazendo, e por isso a importância da UNEB se inserir nesse processo já desde agora, né? Porque as nossas contribuições de melhoria, elas vão ser levadas para melhorar o desempenho, né? Para melhorar o comportamento da ferramenta. Então, essa já é uma delas, certo? Porque a gente entende que são duas coisas, né? Primeiro,
o documento ele precisaria vir na coluna de recebido, processo na coluna de recebido, e já assinado pelo aluno, e não o servidor do protocolo tendo que assinar. Então, esses 2 pontos, eles estão já para desenvolvimento, melhoria, né? Betinho, não sei se tu consegue botar de novo aí, por favor, a tela de um processo, só porque eu queria mostrar como que fica o processo, a informação de usuário, quando quando o processo é gerado via integração. Então, só vou pedir para o Humberto mostrar, pode ser até o acompanhamento do processo, qualquer um deles, eu só quero mostrar que tem aquela informação do usuário que gerou o processo, né? Então, lá embaixo a gente vai ver, ó, CIWS Prodeb. Então, essa é a indicação de que esse foi um processo gerado por integração com o com o portal, né, ba.gov. Então, essa é uma forma da gente identificar isso também, tá? Quando a gente apresenta na base de conhecimento ali a sequência de execução do processo, né, não necessariamente o processo precisa seguir aquela sequência de execução, né? Então, ali a gente coloca, por exemplo, tem que assinar, depois faz isso, depois faz aquilo, depois, enfim. Então, tem uma série de atividades aqui. Essas são atividades que são os pontos de gatilho, né? Humberto, no início da fala dele, usou esse termo, que nada mais é do que como se fosse um gatilho realmente, o que starta um processo. Então, nesses momentos, esses são os gatilhos que vão startar o processo de comunicação entre o SEI e o BA-Gov, né? Mas, assim, vamos imaginar que a gente recebeu uma solicitação do aluno, normalmente esse processo seria resolvido diretamente, né, na secretaria acadêmica, porém, por uma situação especial, por uma condição específica da solicitação que o aluno está pedindo, eu vou precisar tramitar por outros setores do próprio departamento ou por outros setores da universidade. Posso precisar de uma ajuda da UDO, por exemplo, né? Posso precisar de uma ajuda da Proju, ou, enfim, do gabinete. Então, são situações que elas podem acontecer e elas vão continuar acontecendo, certo? A gente não tem como fazer uma lista e uma bola de cristal, né, para prever todas as situações. Mas é importante que a gente identifique esses são os processos de comunicação com o BA-Gov. Então, se eu aqui recebi um processo, normalmente eu resolveria aqui dentro do escritório, mas nesse caso específico eu preciso da ajuda da UDO, eu vou encaminhar esse processo para a mesa da UDO, Benjamin vai olhar, vai dar o parecer dele, vai retornar o processo para mim, e eu sigo, então, os gatilhos aqui para fazer a comunicação. Essa tramitação interna entre os departamentos, entre os setores ou entre as unidades da universidade, isso não vai para o estudante, certo? Então, existe uma questão que é a comunicação com o BA-Gov. Isso que a gente descreve aqui, nesse exemplo que o Humberto está na tela, colocou na tela, esses 7 passos são as possibilidades que a gente tem para a comunicação com o BA-Gov. Mas o processo ele tem a vida dele, ele segue, né, tramita pelo departamento, pelas unidades, pelos setores, como for necessário a solicitação, certo? Deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui. O Humberto falou uma parte muito importante que eu gostaria também de reforçar aqui. Finalização de processo no SEI e finalização do atendimento no BA-Gov. Então, quando é que um atendimento vai ser finalizado no BA-Gov? Quando houver o deferimento ou o indeferimento. Essas são as 2 situações onde o processo vai ser finalizado no BA-Gov. E não necessariamente ele vai ser finalizado dentro do departamento. Então, pode ser que o aluno fez a justificativa de falta, isso foi analisado, acolhido pelo departamento, porém existem ações administrativas agora para ser feito. Então, a gente pode registrar o deferimento, o aluno vai receber que o registro foi feito, que a solicitação dele foi avaliada e foi deferida, porém existem outras atividades dentro do departamento que elas vão acontecer. Então, eu posso seguir normalmente o trâmite desse departamento, desse atendimento, né? Algumas situações, eu acho que é aproveitamento de atividade, ou, enfim, atividade complementar ou aproveitamento de disciplina, né? Aproveitamento de estudo, que existe uma ação que é de atualização do sistema acadêmico, né? Então, isso acontece depois da avaliação, depois do ok do departamento, do
do colegiado, da direção do departamento, né, do deferimento, de fato, daquela solicitação. Mas existe uma ação administrativa que é de atualização, uma ação acadêmica, né, de atualização do registro desse estudante. Então, isso segue para o departamento, para a unidade que tem que fazer essa atividade sem problema também, certo? Deixa eu ver o que mais. A gente teve uma pergunta, não me lembro se foi de Kátia, mas sobre o uso de documentos. O nosso maior desafio no uso da ferramenta vai ser com relação à padronização da nossa forma de trabalho, tá? E algumas coisas a gente não tem como fugir, realmente a gente vai precisar ter um ordenamento comum, certo? Então, se eu tenho um documento que ele é ato e ele é inserido no sistema, e ele pode ser um documento interno assinado digitalmente pelo servidor, né, que tem autorização para fazer aquilo, para executar aquela atividade, a gente vai precisar que ele seja um documento interno assinado pelo diretor do departamento eletronicamente, assinatura do SEI, certo? A gente ainda encontra, ao analisar processos aí dentro do SEI, muitos documentos, principalmente do tipo ato, que eu não sei se é dificuldade no uso ou se é por questão de layout, aí também a gente está à disposição aqui para conversar, entender qual é a questão para resolver, mas algumas vezes o departamento prefere ou escolhe, né, por a situação que se apresenta, imprimir, gera um documento no Word, imprime, o diretor assina, bate o carimbo, alguém digitaliza e sobe ele no SEI. Mas agora esse documento ele precisa ser criado como um documento interno e assinado pelo próprio diretor ou diretora dentro da ferramenta, certo? Declaração, acho que é a mesma situação. Existem outros que a gente não tem como, que são documentos, por exemplo, histórico, né, histórico escolar. Eu não vou gerar um documento histórico escolar dentro do SEI, mas esse sim é um documento externo. Mas outros documentos que eles podem ser gerados interno, a gente vai precisar gerar interno e assinar, certo? Deixa eu só voltar aqui no chat, porque eu vou fazer um complemento. Ok, Jane, ideal. Sim, aí essa questão que Kátia falou, né, sobre... Não foi Kátia, desculpe, foi o departamento aqui 18, não sei se é Kátia, na verdade. Sobre o tempo, né, de espera. A gente não tem... Quando a gente fala de ações de atendimento, existe um conceito comum aí que chama SLA, né, o nosso prazo de atendimento. E esse nosso prazo de atendimento, ele vai ser configurado no sistema conforme a nossa prática, né? Hoje a gente não tem identificado, embora eu sei que cada departamento tem a sua realidade, né? Mas a gente não tem assim uma média de quantos dias o aluno demora para dar um retorno, quantos dias a gente precisa para atender uma determinada etapa da solicitação do estudante. Então, por isso que eu respondi ali que no decorrer do uso a gente vai identificar. E aí, trabalharemos no sentido de pensar como o sistema pode trabalhar com isso de forma, né, mais efetiva, né? Então, se de repente eu estou com um tipo de atendimento em pendência, ou seja, está pendente do solicitante, do estudante, mandar o complemento da documentação, e isso já está assim, sei lá, 10 dias, a gente vai convencionar que no 11º dia o documento, ou a solicitação que está ainda como pendente solicitante, ela vai ser finalizada porque não obtivemos o retorno dentro do prazo. Mas, para isso, a gente precisa ter esse prazo, né? Então, esse nosso primeiro período de uso, ele vai servir muito para isso, né? Para os ajustes e para a gente entender esses comportamentos e como é que a ferramenta pode nos ajudar da melhor forma possível, né? Sim, aqui que eu falei que eu ia fazer um complemento aqui para Marcondes, é o seguinte, às vezes a gente pode ter, é até uma questão que a gente vem revisando aqui com Humberto e Cássia principalmente, é que para o estudante, talvez não faça muita diferença ele saber se o processo está com o protocolo, está com a secretaria, está com o colegiado ou está na direção. Talvez baste para o estudante saber que o processo está sendo analisado pelo departamento. Então, é um ponto que a gente está avaliando também, se simplifica esse processo de comunicação, ao invés de eu ter gatilhos para informar em análise do departamento, em análise do protocolo, em análise da secretaria ou em análise do colegiado, a gente ter um único tipo de documento formulário
para em análise do departamento. E essa solicitação tramita dentro do departamento, né, nas unidades que precisar tramitar. Então, é um ponto aí também que a gente está avaliando se pode ser né, se pode facilitar aí esse trabalho, né, essa relação, tá? É isso, gente. Eu acho que o nosso desafio aí está para a questão do estudante em si, né? Eu acredito que a gente não vai ter grandes dificuldades. O estudante, na maioria das vezes, ele já tá habituado com o uso de tecnologia, a parte de poder usar um aplicativo no celular, isso vai facilitar bastante, né? E até essas questões de comunicação. Acho que o nosso desafio aqui é justamente movimentar o processo da forma que ele precisa para atender a demanda do aluno e usar corretamente os gatilhos para comunicação com o portal do BA-Gov, né? Então, a ideia, eu acho que é essa, por isso eu respondi aqui para uma colega que a gente está à disposição. Esse é um primeiro evento coletivo, nós tivemos aqui, pelo que eu contabilizei, no máximo, o número máximo de pessoas aqui foi 69, a gente sabe que esse universo é representativo, mas ainda é pequeno, perto do nosso público, né? Então, esse é um primeiro evento, nós teremos outros eventos, e a gente também está à disposição, caso vocês queiram fazer uma ação específica para o departamento de vocês, né? Então, se vocês tiverem aí um dia, olha, tal dia a gente consegue reunir todo mundo, a gente está à disposição, vamos nos organizar. Se houver a possibilidade de estarmos presencialmente, estaremos, senão a gente faz pelo Teams, né? E eu acho que é isso. Eu fico aqui também à disposição. Não sei se Benja, a professora Eliane querem fazer alguma, ou a Jaira também, né? Que se querem fazer alguma fala de encerramento, mas a proposta de hoje, eu acho que nós vencemos, que foi principalmente, né, de apresentar a ferramenta, fazer uma apresentação inicial da ferramenta, e é isso, ela já está no ar, né? Os alunos, eles já podem fazer solicitações pelo BA-Gov. Eu vou pedir, Humberto, mais uma vez, uma ajuda tua, só para a gente entrar na tela do SEI e mostrar para o departamento como ele sabe se na unidade dele já teve alguma solicitação gerada a partir da integração com o BA-Gov. Fazer aquela pesquisa lá no campo do número do processo por ba.gov.br. Eu vou, se tiver com o SEI aberto aí, porque a gente também pode fazer essa consulta, né? Então, na tela do SEI, isso vocês podem fazer aí na unidade de vocês. Lá onde a gente normalmente coloca o número do processo, onde tem aquele pesquisar, se vocês digitam ali ba.gov.br, ele vai trazer os processos que foram gerados na unidade de vocês a partir pode dar um pesquisar aí, a partir desse processo de integração. Então, essa é uma forma aí de identificar. Aqui, como Humberto, ele tem um perfil aí de atendimento, né, de administrador aí do sistema, a gente viu que apareceram outras informações de outras unidades, mas até é bom que daí vocês conseguiram ver também, né, que é um recurso que já está utilizado, né, por diversos órgãos, né, do governo do estado. Então, pronto, isso aí. Então, nessa unidade que ele está, o NEAD protocolo, a gente colocou lá o ba.gov e nós visualizamos, então, os processos que foram gerados a partir desse processo de integração. Tá bom? Basta vocês marcarem lá em cima a caixinha com tramitação na unidade. Isso. Beleza. Obrigada, Garcia. Bom, tem uma outra tela que eu queria mostrar para vocês, que é onde o departamento principalmente vai utilizar para se comunicar conosco aqui na área de atendimento, que é também através da central de serviço, já é um recurso que vocês provavelmente estão aí, se já não é um recurso do cotidiano de vocês, ele deve fazer parte em breve, mas é por essa ferramenta que as coordenações de informática estão recebendo as solicitações, né, de suporte, e também é por essa ferramenta que a gente recebe as solicitações de suporte ao SEI, né, a gente não recebe mais solicitação pelo suporte SEI@UNEB, né. Então, tem duas formas da gente enviar isso. Eu vou pedir, Betinho, para tu clicar ali o que você está procurando e digitar o ba.gov, né, acho que é assim que a gente nomeou, né.
Mas ele não vai porque não tá da pesquisa. Ele está em suporte técnico, mas esse é o formulário, né? Então, o servidor se conecta na ferramenta da central de serviço, entra nesse formulário de suporte técnico. Pode abrir aí, Betinho, por favor, só para a gente mostrar. E onde tem o tipo de atendimento, né? Esse primeiro campo de seleção, seleciona aqui o ba.gov, certo? Então, dúvidas que vocês tiverem, alguma situação de erro que vocês queiram reportar, talvez a gente vá, a partir aí do uso também desse recurso, criando novas categorias, daqui a pouco pode ser uma sugestão, uma demanda de atualização, enfim, uma solicitação para treinamento presencial ou via Teams, a gente pode criar essas informações aqui no formulário e a gente vai prioritariamente se comunicando por aqui, certo? Só complementando, Cris, com relação ao formulário, é o seguinte, é sempre importante que vocês façam, independente se for dúvida ou erro, que coloque, se for possível, o maior número de informações aqui, e se for possível também que compartilhem a tela para facilitar o nosso entendimento, para entender qual o erro, né, para fazer uma análise melhor e mais assertiva. Então, é isso, pessoal, aos poucos, né? Então, à medida também, pela nossa vontade, né? Nós já estaríamos aí com os processos todos configurados, mas a gente segue um ordenamento aí também, né? SAEB e Prodeb estão trabalhando com outras instituições, com outros órgãos, outras universidades, inclusive. Então, a gente entra nessa fila, estamos nessa fila de organização e de implantação dos serviços, e eu acho que é isso, né? Nossa intenção aqui é que ainda no primeiro semestre de 2025 nós tenhamos todos os serviços de estudante disponíveis no BAGOV, né? E aí a gente vai avaliando, talvez até a possibilidade de não fazer mais uso do peticionamento, deixar com que a comunicação, a solicitação aconteça dentro do BAGOV, mas isso a gente vai conversando aí, depende, né, do andamento, da avaliação e das oportunidades de melhoria que a gente identificar nesse primeiro período de uso, certo? Contamos muito aí com a participação de vocês, com a colaboração de vocês, nos mandem qualquer situações, enviem para a gente aí, situações de ajuste, situações de erro, situações que não foram pensadas, e a gente num processo de implantação não consegue fazer uma previsão, né, de tudo que é possível acontecer, mas estamos aqui, certo? E confiantes aí de que vai ser um caminho bem próspero para todos nós, né? Nosso estudante, para a universidade como um todo. Eu acho que é isso, gente. Fico à disposição. Benja, não sei se quer fazer uma fala final, professora Eliene. Não, eu só quero agradecer a presença de todos os colegas, a participação acima de tudo. Continue, como Cristina falou, participando, colaborando, fazendo as sugestões. Parabéns também à equipe do EPP, à SEAV, a todos os nossos parceiros da SGC, aos colegas do governo do Estado. Eu acho que esse é o caminho aí. O caminho da colaboração, da melhoria dos nossos processos, dos nossos serviços. Nós vamos fortalecendo esse aculturamento, né, de transformação digital e de querer sempre o melhor. Tá? E, para tanto, volto e concluo a minha fala dizendo que, para que isso seja possível, é indispensável, condição sine qua non, que haja a participação e o envolvimento de todos. Obrigado, pessoal, e até a próxima. Obrigado, Benja. Deixa eu ver se a professora Eliene ou Jaira querem fazer uma fala de encerramento. Se alguém mais quiser também abrir a câmera, o microfone, a gente pode fazer um registro aqui da nossa tela do Teams, se vocês quiserem abrir as câmeras de vocês. Mas eu acredito que seja isso, né? Deixa eu ver só se a professora Eliene... Professora Eliene quer fazer alguma fala no encerramento? Não, Oi, já Cristina, finalizou? eu coloquei no chat que não precisaria, Pronto. nós estamos Tá. satisfeitos, tá bom? Só agradecer Pronto. e parabenizar mais uma vez, tá bom? Obrigada aí também. Obrigada a todos. Então, é isso, pessoal. A gente agradece, nos colocamos aqui à disposição e um abraço aí para todos e todas. Obrigado, pessoal.